Vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia em Salmo 119. É a nossa lição de hoje, a partir do verso 90. E que o Senhor fale fortemente ao teu coração. Hoje o culto vai sendo gravado, vai ser exibido um novo dia, não sei qual dia, mas hoje aqui para nós estamos vivendo o dia 1º de maio de 2020, sexta-feira, feriado. E aqui tem um grupo de valentes, aqui em cima tem um outro pastor que também considero valente, e um tanto de obreiros que também são valentes, e daqui mais um pouco oraremos, estudaremos a Bíblia e voltaremos cheios de alegria para casa, amém? E cheios de alegria tem a ver com a nossa mensagem de hoje. Salmos é o livro, 119 é o capítulo, e o versículo é o 90. Olhe bem, a tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. 92. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Nós lemos 4 versículos do livro de Salmos. Os Salmos, para curiosidade nossa, é também chamado do Inário de Israel. O livro de Salmos são cânticos. Claro que nem todos para nós viraram música ainda, mas alguns textos de Salmos nós cantamos, como é o Salmo 93, você já me ouviu cantar, como tem um Salmo 91, também é lindo, o cântico. Então, o livro de Salmos, em aspas, é considerado o Inário de Israel. Claro que talvez a gente não cante nos mesmos embalos ou nos mesmos ritmos que os nossos irmãos israelitas, mas são hinos, são cânticos. Você percebe que o verso 90 e o 91 exaltam a Deus, glorificam a Deus. O 90 vem dizendo que o Senhor firmou a terra e ela permanece firme. É Deus quem faz, irmãos, esse movimento que a gente tanto ouve na escola, rotação, translação, o nascer do sol, o pôr do sol, isso aí tudo está muito bem firmado pelo poder e pela mão do nosso Deus. Amém, gente? Tudo milimetricamente coordenado. Você sabe que um movimento desse em falso pode gerar resultados terríveis. Como, por exemplo, os tsunamis da vida são encontros das placas disso e daquilo, que faz com que lá no mais profundo mar a água vibre e gere aquelas ondas que a gente ouviu notícia outro dia. Então, tudo isso aí está firmado e permanece assim, porque é a fidelidade, é o Senhor que firma todas essas coisas. Eu abro parênteses, já uma palavra de bênção, hein? Se o Senhor firmou a terra, irmão, será que Ele não pode firmar os nossos passos? Será que Ele não pode deixar os nossos passos firmes, mesmo que sejam em estradas buracadas, mesmo que sejam em meio a adversidades? Eu gosto de repetir uma palavra do pastor lá do Rio de Janeiro, o pastor Rogério Postigo. Hora dessa eu vou pedir ele para nos visitar, fora da quarentena, é claro, né? Um Deus que faz mais, faz menos, irmão. Se Ele segura e firma a terra, o sol e os demais luminares, por que será que Ele não vai firmar você? Não vai firmar a igreja de Cristo? Não vai firmar seu casamento? Não vai firmar sua saúde? E você diga, eu recebo a bênção em nome de Jesus.
Aí o verso 91 prossegue dizendo mais informações, que todas as coisas obedecem a Deus. Está dito, finalzinho do 91, tudo se sujeita à ordem de Deus, mesmo o maligno, ele se sujeita à ordem e à autoridade dada em nome de Jesus. Se tem alguma coisa te escravizando, se tem alguma coisa roubando o teu sono, saiba que todas as coisas obedecem ao poder de Deus, todas elas. Mas apesar de Salmos ser um livro assim tão lindo para estudar bem pausadamente, eu quero dar ênfase para o 92. Leia comigo o verso 92. Quero te ouvir, vamos lá. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Tem hábito de grifar, grifa por gentileza essa parte, toda a minha alegria. O salmista Davi está falando que ele tinha outras alegrias, sem dúvida. Você sabe que ele teve vários desafios. É só puxar da memória que ele desafiou o leão, lembra da história bíblica? É só puxar da memória que ele também desafiou o urso, o salmista Davi. É só puxar da memória que ele desafiou também o gigante Golias. Então ele teve várias alegrias, ele teve vários triunfos, ele teve várias vitórias. Ele também que tinha um hábito de tocar o instrumento chamado harpa, e quando ele tocava aquele instrumento que de fato é gostoso o som, diz a Bíblia que o demônio que atormentava Saul ia embora. Ele que teve experiências também no comando do exército, e trouxe muitas vitórias para o povo de Deus. E diz a Bíblia que em cada vitória, o Davi do outro lado dançava e se alegrava, mas não era dança michuruca não, ele dançava mesmo na presença de Deus, e algumas pessoas olhavam e até menosprezavam, olha o rei a que se preza, mas ele não tinha constrangimento não, ele estava alegre, porque a vitória ele sabia que vinha da mão de Deus, da parte de Deus. Mas mesmo com toda essa história que eu estou lhe falando, a Bíblia está dizendo que o salmista dizia que toda a alegria dele era a lei de Deus. Que a maior motivação, que a maior alegria que ele possuía, não eram essas vitórias, não eram essas coisas que aconteceram na vida dele, não eram essas conquistas que ele foi tendo ao longo da sua vida, não, ele disse, está muito claro, toda a minha alegria, toda a minha alegria. Irmãos, e é aqui que a gente desenvolve a nossa mensagem de hoje. Quem dera um dia nós repetirmos essa mesma fala do salmista Davi, de que toda a nossa alegria está em Deus. Toda a nossa alegria está em Deus. Sabe onde mora o problema, irmãos? De que às vezes a gente se alegra sim, com momentos. A gente se alegra sim, com situações passageiras, momentâneas. Não há pecado nenhum você se alegrar, alguém sobe na balança, eba, emagreci 2 quilos, é alegria. Não há problema nenhum você olhar lá no diário da União e você olhar seu nome lá na lista de aprovados, puxa, que alegria. Não há problema nenhum você se alegrar quando vê um filho indo para o altar e casando com uma moça direita. Temos sim muitas alegrias. Temos sim muitas coisas para nos alegrar. Só que o salmista está falando que a motivação maior dele, a alegria maior dele, toda alegria vinha da parte de Deus. Diga glória a Deus, irmão. Aí você pode lembrar de que a Bíblia diz em Lucas 15, apenas anote, Lucas 15 é o livro de achados e perdidos da Bíblia. Tem 3 histórias em que algo foi perdido. No versículo 6, você verá que houve a perda da ovelha perdida. Aí no versículo 9, você verá que houve a dracma
perdida. E no versículo 32, você verá que houve a perda do filho, o filho perdido, o filho pródigo. E nas 3 ocasiões, repito os versos, verso 6, verso 9 e verso 32, nas 3 ocasiões foi motivo para se alegrar. Porque a dracma, a ovelha e o filho pródigo foi recuperado. É motivo para se alegrar? É óbvio que sim. Você pode notar, nos versos que eu lhe falei, 6, 9 e 32, que foi dito, alegrai-vos comigo, está dito, está na Bíblia. Nenhum problema, repito e insisto, você se alegrar de forma momentânea. Eu penso que o contrário disso é até ingratidão, né, irmão? É até ingratidão, o Senhor lhe dá uma bênção e você não tem coragem nem de testemunhar, é até um mal agradecido. Você deve lembrar dos 10 leprosos, os 10 foram curados, quantos que voltaram para agradecer? Apenas um. Se isso aí é um cálculo matemático para nós, é uma vergonha, irmão. 10% apenas é grato, 90% não. É ridículo esse relatório. Se isso for um cálculo matemático para nós, está feio. Não faça curva na história. Primeiro estou falando, nenhum problema de você ser grato pelas vitórias alcançadas. Nenhum problema você se alegrar e dar louvor a Deus pelas graças alcançadas. Tem gente que às vezes faz até faixa agradecendo, você já deve ter visto, né? Agradeço ao Senhor pela graça alcançada. Algumas pessoas grudam até no carro, foi o Senhor que me deu. Você já viu, já ou não já? É uma forma de gratidão. Alguns outros, de maneira mais prática, faz do carro até de baldeação, leva amigos e traz para a igreja e papapá, é uma forma de gratidão, glória a Deus por isso. Mas onde é que está a nossa mensagem? A gente não pode vincular a nossa alegria ou a nossa felicidade a este momento. Porque se esse momento virar, passar, ou se o momento que estivermos passando não for bom, então quer dizer que a nossa alegria vai embora? Então quer dizer que a nossa alegria vai para o ralo? Não é o tipo de alegria que Deus tem para seus filhos. A alegria que Deus tem para nós, ela não é momentânea, ela não é passageira, ela permanece. Amém, gente? Eu anotei uma frase que eu achei muito interessante, se você pode, você também pegue nota. Olha só que interessante. Felicidade depende de acontecimentos, mas gozo depende de Deus. Em outras palavras, felicidade, um momento de felicidade é porque alguma coisa deu certo, quem sabe um aumento de salário, talvez um filho que nasceu, talvez chegando o dia do seu casamento, isso aí traz felicidade, mas é o momento em que se está vivendo. Só que Cristo, ele não dá apenas a felicidade, ele dá o gozo. Gozo, para explicar de maneira resumida, é uma alegria em alta escala. É uma alegria num padrão divino. É aquela alegria que vai além da circunstância. Além do momento que você está vivendo. Não responda, apenas pense, você se considera alguém feliz de fato? Apenas pense. Você se considera uma pessoa feliz verdadeiramente? Porque, infelizmente, irmãos, há pessoas que são felizes enquanto tem o salário na conta. Para a maioria, até o dia 5º útil, mas é a felicidade. Porque ainda tem lá alguma coisa. Vai ver no 5º dia seguinte, a pessoa já está emburrada. Trabalha meio que amarrado. Não pode. Que a tua alegria está vinculada ao fator dinheiro. Não sejamos mentirosos, que é bom você ter a dignidade de pagar as continhas em dia, é bom você poder atender os seus caprichos e as coisas emergenciais, sejamos verdadeiros, mas não permita que o momento difícil arranque o sorriso do seu rosto. Quem recebe a bênção, diga eu recebo, não permita.
Você deve lembrar da história de Paulo e Silas. A Bíblia diz que eles tinham apanhado um monte, injustamente, eram inocentes, foram levados presos, e dentro da prisão, estava perto da meia-noite, eles machucados, numa situação difícil. O que os dois começaram a fazer, irmãos? Faz lembrar, o que eles fizeram, irmãos? Cantavam e oravam, louvavam e oravam hinos a Deus. E os demais presos ouviam. A Bíblia faz questão de dizer que os demais presos ouviam. Em outras palavras, a atitude do crente na adversidade vai ser observada pelos outros. Os outros estão ouvindo. Os outros estão observando. Se a nossa fé em Cristo não for o bastante para passar pela adversidade, nós estamos fazendo mal à nossa posição de cristão. A história de Jó é fantástica, não é a de hoje, mas é a história de um homem que passou por problemas, que passou até por doença, que passou por perdas, que passou por situação complicada, mas ele guardou a fé, ele manteve a fé até o fim. Amém, gente? É forte ou não é? É coisa séria. Agora, como um amigo pastor dizia, quando a coisa vai bem, tem gente que põe a mão na barriga assim e diz: "Ô Senhor, Tu és tremendo", porque está de pança cheia. Mas se porventura o relatório muda, ela põe a mão na barriga e diz: "Senhor, eu estou tremendo". O discurso muda. Que nós possamos nos manter servos fiéis, além das circunstâncias. Uma tarefa de casa, não vou ler aqui, mas uma tarefa de casa muito boa para ler, é sobre o profeta Abacuque. Depois você procure esse livro da Bíblia, é curto, leia na íntegra e você entenderá um tanto mais sobre o que estamos falando. O profeta Abacuque chegou a dizer: ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja curral, ou não haja vaca, gado no meu curral, ainda que as coisas não brotem, não aconteçam, aí ele tem uma lista de coisas que deixam de acontecer, como está lá em Abacuque 3, verso 17, vai aparecendo aí na tela. Ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não floresça a figueira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos campos não produza mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, coloque o 18, olha o que ele diz, irmão. Todavia, você pode ler comigo, observe pela tela, todavia, leia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É mole ou que mais? Ele dizendo que ainda que eu não esteja passando por um momento alegre, ainda que o momento que eu estiver passando não seja dos melhores, eu vou ousar me alegrar em Deus. Você lembra que o salmista falou, que começamos estudando hoje? Toda a minha alegria está em Ti, está em Tua lei, Senhor. Irmão, se a gente conseguir praticar isso aqui, não vai ter descontentamento que vai deixar a gente jururu, não. Não vai ter vento contrário que vai cortar o nosso barato, não. Nós entenderemos que o que estamos passando, se ruim, é só um momento, é uma fase, mas vai passar. Diga amém, gente? Mas vai passar, nós vamos começar a compreender que aquilo tudo ali não vai tirar a alegria do nosso rosto, não, é só uma fase, é só um momento e nada mais. Esse momento mesmo que nós estamos vivendo, vai passar em nome de Jesus, vai passar. Eu tenho dito, quando a gente tira fotos ou registra vídeo, futuramente alguém vai olhar para as fotos, para as recordações, e vai perguntar: escuta, por que esse povo está usando máscara? Por que as cadeiras da igreja estão interditadas? Por que o número de irmãos foi limitado? E lá na frente a gente vai até rir por dentro, né? Como quem não sabe de nada, não sabe do momento que nós passamos, mas passamos de cabeça erguida.
passamos mantendo o nosso coração alegre. Posso ouvir o seu glória a Deus, irmão? Aí, se você for a Salmo 32, vou citar alguns textos, o verso 11 diz: alegrai-vos no Senhor. Aí, se você for a Filipenses, capítulo 4, verso 4, lá também tem uma declaração séria de Deus para nós: regozijai-vos, olha o que o texto diz, sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Saiba você que a época em que Paulo escreveu o livro de Filipenses, afirma-se historicamente que Paulo estava preso. E o que é que ele diz naquela circunstância? Para que as pessoas regozijassem, para que as pessoas se alegrassem. E ele disse que é para fazer isso sempre. Seja honesto na resposta, irmão. É fácil regozijar sempre? É fácil se alegrar sempre? Significa que a gente vai acordar assim? É assim que vamos acordar? Sorrindo às paredes? Não, não quer dizer literalmente mostrando os dentes. Ou com um sorriso nas orelhas, como um pastor diria. Quer dizer o estado de espírito. Quer dizer você não se entregar. Quer dizer você não ficar amargo pelos problemas desta vida. Quer dizer você confiar de que o Senhor está com você, mesmo nos momentos difíceis. Você crê nisso? Você crê? Quem crê, diga glória a Deus. Eu também creio. Aí você vá a Salmos 4, versículo 7, que completa quase já a nossa lição de hoje. No verso 7 está escrito: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o trigo e o vinho. Eu achei tremendo, fantástico esse versículo, Salmo 4, verso 7. Então o salmista está falando que Deus colocou no coração dele uma alegria, uma dose de alegria, além do que no momento em que ele tinha muito trigo e muito vinho. Vamos entender melhor isso aqui? Melhor foi a alegria que Deus deu para ele do que as alegrias momentâneas, do que no período de vacas gordas, do que quando a despensa dele estava cheia. Ele disse que Deus colocou nele uma alegria maior do que esse tempo. Vou mandando bênção, irmão. Que Deus te encha de alegria, irmão, em nome de Jesus. Mas não é essa alegria passageira e momentânea, não. É aquela alegria de você saber que tem alguém lutando e olhando por você. Não apenas no céu, como também tem na terra, homens e mulheres de Deus, que querem ver o seu triunfo, querem ver você vencendo. Aí eu completo o texto, agora é a última leitura, Romanos 8, verso 18 em diante, nos dá assim uma injeção de força, de fé, de ânimo, para você que porventura deixou o sorriso de lado. Para você que porventura, igual a máscara, daqui a uns instantes você vai tirar a máscara e vai lançar fora. Tem gente que lançou fora o sorriso. Tem gente que lançou fora a alegria. Ficou, irmão, uma eca de tratar, de conversar e de conviver. Pelos problemas da vida. Ficou amargo. Romanos 8, 18 diz: porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que você vai passando não vai se comparar com tudo que Deus vai preparar para você. Verso 26. E da mesma maneira também, o Espírito de Deus ajuda as nossas fraquezas. E ainda, verso 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Verso 31, e talvez será o último, olha o 31, que diremos, pois, a estas coisas, leia comigo, se Deus
é por nós, quem será contra nós? Então, qual é a palavra de ordem hoje? Fecha a Bíblia, olhe adiante. Qual é a palavra de ordem hoje? Irmão, existem alegrias que são momentâneas, que são passageiras, fruto de consequências, fruto de um sucesso, de uma resposta favorável, fruto de algo indo bem. É normal a gente ficar feliz, absolutamente normal. E que Deus te dê muitos motivos de alegria, isso está vencido. Nós cremos que Deus nos dá momentos de felicidade, momentos de alegria, fruto das coisas que Ele mesmo nos dá. É para alegrar, sim. Porém, a alegria que Deus tem para nós, ela não vai passar quando aquele momento passar. A alegria que Deus tem, a celestial, que podemos chamá-la de gozo, fruto do Espírito Santo, ela se mantém mesmo quando você estiver passando um momento difícil. E é essa bênção que eu quero lhe entregar hoje. É essa alegria que alguém talvez um dia vai te dizer: escuta fulano, parece que você não tem problema. Você já ouviu alguém falando assim? Parece que você não tem problema, eu te vejo sorrindo, eu te vejo cantando. O que é que você faz para você ser assim? E vai ser a brilhante oportunidade de você dizer: essa alegria vem de Deus. É Deus que me deu essa dose de alegria, de eu conseguir administrar, inclusive os meus momentos difíceis. Eu repito e insisto, mesmo que você esteja passando por um momento difícil, isso vai passar. Só não deixe esse momento difícil levar o teu sorriso, levar a tua fé, levar a tua devoção, levar a sua alegria. Não deixa não. Ele está tentando levar na mão grande, e ele está amarrado em nome de Jesus. Sentado mesmo, levante as mãos para Deus. Eu faço esta oração. Pai, compreendemos esta lição tão séria, Senhor. O profeta Abacuque aprendeu essa lição, e ele disse: ainda que o cenário não seja favorável, ainda que não seja o melhor momento para mim financeiro, ele disse: ainda que não haja vaca ou gado no curral, ainda que a minha plantação não dê fruto, ainda, aí ele foi dando várias condições, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. E o salmista, que também falamos hoje, ele dizendo: todas as minhas alegrias estão em sua lei, estão em ti, Senhor. Eu oro agora, meu Deus, por aquele que está passando um momento delicado, e infelizmente, em razão deste momento delicado, mudou, Senhor, aquele sorriso, aquela alegria, aquele brilho nos olhos. O maligno se aproveitou e na mão grande levou embora. Oh meu Deus, eu oro pela tua igreja, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã. Se porventura isso aconteceu com ele, se isso aconteceu com ela, oh meu Deus, transforma essa situação. E mesmo que ele esteja passando por um momento delicado, eu mando bênção deste altar, meu irmão, isso vai passar, em nome de Jesus, vai passar, e nós chegaremos do outro lado, a exemplo de Davi, a exemplo de outros, que até dançaram de alegria pela vitória alcançada, mas que ao longo do processo, mas que ao longo dessa passagem, pelo vale da sombra da morte, pelo momento delicado, pelo momento da aflição, que a nossa alegria, toda a nossa alegria, esteja em ti, Senhor. Esteja em ti, Senhor. Fale com Deus.
Esteja em Ti, Senhor, esteja em Ti, Senhor. Oh, dose de alegria celestial. Invada o coração do meu irmão. Invada o coração dessa pessoa que anda preocupado, Senhor, com tantas coisas, que talvez não esteja vivendo o melhor dia de sua vida, que talvez tenha sim problemas, que talvez tenha sim dificuldades, que talvez economicamente não seja o melhor dia, mas eu repito que o livro santo disse, Davi dizendo: o Senhor me encheu de alegria, mais do que nos tempos da prosperidade do trigo e do vinho. A alegria que Deus me deu, ela me contagiou para o bem, de modo que melhor é a alegria de Deus do que o meu momento de alegria. Eu mando bênção, Senhor, sobre este povo. E se no dia de hoje, ó Deus, foi um dia ruim, se porventura no dia de hoje, ó Deus, ela até chorou, até se sentiu pequena diante dos fatos, se sentiu incapaz, impotente, ou quem sabe recebeu uma notícia tão ruim que mexeu com as estruturas, ela chegou a pensar que era o fim, chegou a pensar que o Senhor não mais a ama. Pois eu afirmo debaixo da inspiração divina, você é amado do Pai, você é amado do Pai. E eu repito, que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh glória, tua bênção, Senhor, tua bênção sobre todo este povo que crê em Ti. Seja aquele que acompanha esta gravação, ou seja para este povo que está neste dia recebendo essa palavra do Senhor, em nome de Jesus. E você diga: obrigado, Senhor. Diga: eu recebo, eu peço essa dose especial de alegria na minha vida, família, projetos, sonhos, todas as áreas da minha vida. Amém. Amém? E aplauda o Senhor, irmão, para glorificar o nome dEle. Glória a Jesus. Alegria de Deus para o nosso coração. Amém, gente? Não sei qual momento, não sei qual circunstância você vive ou passa, mas eu volto a dizer e a afirmar: o Senhor é a nossa alegria maior. Amém? Depois, como extra, você pode ler lá inteiro o livro de Abacuque, como você pode ler também Hebreus 1, verso 9, dizendo que o Senhor unge também cada um de nós com óleo da alegria. Depois você confira. Palavra de Deus para nós.